Item 11, a oração de Moisés para entrar em Canaã. Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 29. Por fim, Moisés lembra ao povo que não lhe foi permitido entrar em Canaã devido ao pecado dos pais destes, que agora ouvem o sermão. Até os dias de hoje, Moisés é lembrado entre o povo de Israel como grande símbolo da lei. Sempre falam na lei de Moisés. Deus, sabendo dessa simbologia, determinou que Moisés não entraria para que entendêssemos que a lei não pode nos conduzir à terra da promessa, mas Josué, que simboliza Jesus, nos conduz à conquista final. O apóstolo Paulo faz uso dessa simbologia na sua carta aos Gálatas, pois eles estavam sendo atacados, por judeus cristãos, vamos chamar assim, que tentavam fazer com que a igreja guardasse a lei de Moisés. Então, nesse texto, Moisés ele faz uma oração a Deus pedindo que Deus concedesse que ele entrasse em Canaã. Bom, Moisés foi salvo, é claro, a ordem de Deus para ele não entrar em Canaã não significa que a sua alma foi para o inferno. Não, Moisés é um homem especial. Deus descreveu isso quando chegou a falar em destruir o povo e fazer um novo povo através de Moisés. Também quando ele falou com Miriam e Arão, por eles desafiarem a liderança de Moisés, Deus disse: olha, com Moisés eu falo cara a cara, com os outros eu falo através de profeta. Era um homem especial, ele não perdeu a salvação. E por que Deus não atende a oração dele aqui também? Ele havia cometido um erro grave, que era quebrar a simbologia de Jesus ferido uma vez na cruz. Por isso a rocha teria que ter sido ferida uma vez e depois ele apenas falar a rocha. Ele quebrou essa simbologia e também Deus, como presciente que é, ele sabia que os israelitas sempre ligariam Moisés à lei. E até hoje Moisés é ligado à lei. Pois bem, a lei não conduz o homem a Cristo, a salvação final. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Quem conduz é Jesus. E o nome Josué, ou Joshua, ou Yeshua, é o mesmo nome Jesus, tá ok? Sendo que Josué é no hebraico e Jesus é um nome modernizado, principalmente pela influência do grego e de alfabetos, de idiomas, melhor dizendo, mais modernos devido ao alemão. Mas Jesus é que nos conduz à Terra Santa. O item 12, Moisés exorta o povo à obediência. Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 40. Moisés relembra todas as batalhas que tiveram para chegar ali e faz a exortação: cumpra os mandamentos e vivereis. Eles deveriam guardar as palavras sem nada acrescentar nem diminuir. Isso é destacado no versículo 2. Essa é a lei, siga ela. Não coloque itens humanos. Os judeus fizeram isso? Fizeram. Eles têm entre eles um livro chamado Talmud, tá bom? Que segundo a tradição deles foi, na verdade, uma interpretação que Deus teria dado a Moisés sobre a lei. E essa tradição, essa interpretação, ela foi passando por tradição. Moisés não escreveu. E ela teria chegado, e já nos dias do Novo Testamento é que ela é totalmente transformada em um livro. Foram diversos textos, comentários, interpretações feitos por rabinos que viviam na Babilônia, rabinos que viviam em Canaã, tá bom? E eles historicamente juntaram e formaram essa obra chamada Talmud. Hoje os judeus consultam mais o Talmud do que a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento, a Bíblia deles, tá bom? Eles acreditam mais na interpretação dos rabinos do que você consultar o texto diretamente, Isso é um erro. Você pode consultar, mas a nossa fonte não pode ser deixada de lado. E no versículo 6 também Deus diz: guardá-los
é o sinal de sabedoria, né? Então o povo de Deus deveria guardá-lo, porque guardar é sinal de sabedoria. Essa é a sabedoria que o povo de Deus de fato possui. No versículo 7 desse mesmo capítulo 4, Deus diz: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como Yahvé, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós. Né? Então, ele diz, olha, não existe Deus como o nosso Deus. E Deus vai prometer claramente aqui que vai habitar entre o povo. Então, os israelitas realmente eles deveriam servir a esse Deus de maneira super fidedigna, porque não existe outro Deus. Esse é o único Deus. O item 13, Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 a 49. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão. As tribos que ficaram na Transjordânia deveriam seguir toda a lei, inclusive a lei que protegia o assassino até o julgamento. Então as cidades de refúgio elas tinham esse propósito, né? Que eles, cada homem que matou o outro, ele deveria ter o direito de sobreviver até o julgamento. Senão o vingador do sangue, o parente, né, iria matá-lo. Então ele iria para essa cidade de refúgio. Como não estava previsto a princípio tribos habitando ali na Transjordânia, agora eles vão ficar lá nessa região, Moisés então designa, olha, vocês também terão aí 3 cidades de refúgio para proteger um assassino até o dia do julgamento. Isso não é proteger alguém que esteja errado, né? Se ele matou de fato, né, os juízes iriam puni-lo, tá ok? Agora, se foi um acidente, então os juízes iriam determinar que o vingador de sangue não poderia lhe tirar a vida.